Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo que a todos vocês possam estar realmente encontrando paz dentro dos seus corações. Paz essa que só o Senhor pode dar, né, irmãos? Para aquele que crê verdadeiramente em Deus, não precisa nada além da sua fé e da presença do Espírito Santo no seu templo. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui seguindo a série de vídeos que nós vamos fazer e hoje o tema é o batismo. Todos nós sabemos que as igrejas, de modo geral, as igrejas evangélicas que assumem, que são cristãs, elas têm como um hábito de iniciação batizar os seus membros, né? Tem aqueles que acreditam que um batismo de água serve para sempre, e tem aqueles que acreditam que só os seus presbíteros verdadeiramente têm esse poder de batizar alguém, né, irmãos? E hoje nós estamos aqui para falar a respeito do batismo. O Senhor tem dado de falar a respeito, essa série de vídeos é para aquele que está recebendo um chamado para adorar a Deus em espírito e em verdade, como Cristo anunciou para nós. Então, irmãos, a princípio é bom nós entendermos que existiram várias fases, né, nesse relacionamento de Deus com o povo. Existiu a fase do Jardim do Éden, depois existiu a fase em que o povo foi colocado na terra, o povo que Deus escolheu para um propósito, e encerrou ali na Arca de Noé. Sempre teve a pregação, né, irmão? Sempre teve alguém pregando o caminho da verdade, do arrependimento dos pecados. Sempre o Senhor pegou um homem, ou até mesmo uma mulher, para transmitir qual era a sua vontade, né? Mas a maioria não gosta de ouvir a vontade de Deus. A maioria gosta de seguir a sua própria vontade, né? Porque eles também estão sob a influência maligna, né, da grande serpente que é Satanás. Mas, caros irmãos, depois veio a fase que o Senhor libertou o seu povo do Egito. Foi uma fase de aprendizado e deu para eles a terra prometida, deu para eles todas um sistema de leis, né? Mas, até isso, irmãos, o povo teve que passar por muitas situações aí de admoestação, o Senhor repreendendo, mandando os profetas. E os profetas também, eles tentavam transmitir a vontade de Deus para o povo, mas, principalmente por causa da liderança do povo, irmãos, o povo errava. Quando acontecia de um rei reinar e ele atentava para a vontade de Deus, aí Deus abençoava aquele povo, né? Mas o povo tem esse costume de seguir a liderança, né? E a liderança vai para o buraco, o povo vai para o buraco. É incrível como isso vem acontecendo, né? Mas aí veio uma nova fase. Naquela fase o povo, eles obedeciam às leis, tinha regra para tudo. Mas veio Jesus Cristo, irmão, para criar uma nova fase. Mas quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele veio praticamente para instituir aqui um novo concerto com a humanidade, mas houve aquela fase de transição. Jesus veio
sendo um judeu, em cumprimento das profecias que o Senhor já anunciava. E Jesus veio cumprindo todas as leis. Mas, como nós estamos falando aqui do batismo, irmãos, e vamos falar especificamente a respeito desse tema, né? Jesus Cristo e João Batista, eles foram concebidos praticamente por um milagre na mesma época, né? Inclusive, Cristo e João Batista se encontraram ainda no ventre das suas mães, e ali o Espírito Santo já se fazia presente de uma forma assim, muito forte, né? E João Batista veio com um propósito definido para trabalhar nessa transição. Então, João Batista já veio ainda cheio de simbologia, né? Ele era um homem que não tinha casa, se vestia só de pele, ele se alimentava só de gafanhoto e mel. Praticamente ele vivia uma vida considerada uma vida de louco, né? Então ele despertava as pessoas assim, mas ele pregava, irmãos, o arrependimento. Ele não pregava o batismo de arrependimento, ele pregava o arrependimento. E ele falava, arrependei-vos, né, dos seus pecados. Mas ele já estava ali trabalhando nessa fase de transição, né, do tempo anterior para esse novo tempo. Mas Cristo veio dentro de um sistema de leis mosaicas, né, que os judeus praticavam, e tendo que lidar com aquele povo, falar com aquele povo, então ele tinha que vir dentro de um contexto, irmãos, extremamente apropriado para aquele povo. E então, as pessoas hoje em dia vão pegar coisas no Velho Testamento e naquela fase de transição, para criar igrejas hoje, irmão, deturpando completamente a vontade de Deus. E nós sabemos, irmãos, que qualquer um que deturpa, que adultera a vontade de Deus, por mais que ele se faça santo, por mais que ele usa efeitos ritualísticos de falar ou levante as mãos para o alto, né? E tenha muitas pessoas ao seu redor assim que são cúmplices de adulterar a palavra, que também ficam aleluia, glória a Deus, e até falando em linguagem satânica, irmãos. O Senhor está me dando liberdade para falar claramente para os verdadeiros adoradores. Então, eles se reúnem no púlpito, fazem todo aquele efeito ritualístico, já vem de muitos anos criando essa imagem, né, de rituais pagãos, dando a si uma estatura de santidade que Deus não deu, e adulterando a palavra de Deus. São verdadeiros adúlteros. Não têm parte com Deus. E pregam um evangelho adulterado. E esses homens, irmãos, eles se prenderam a esse período onde eles conseguem tirar todos esses elementos para adulterar o evangelho e prender o povo de Deus num processo de transição que só se deu no encontro de João Batista, Jesus Cristo e o povo judeu. O Senhor, primeiro ele prometeu que ele cumpriria todo aquele sistema, todas aquelas profecias, todos aqueles protocolos com simbologias incríveis para aquele povo que era preso à simbologia. Para eles tudo era símbolo, tudo era ritual, tudo era templo. Eles gostavam tanto disso, irmãos, que quando chegavam aquelas outras culturas pagãs, que também eram cheios de amuletos, rituais e coisas dessa sorte,
eles se contaminavam com facilidade, irmãos. Deus tinha muito trabalho com essas pessoas, porque eles se contaminavam com muita facilidade. E até hoje o homem se contamina, irmãos, com muita facilidade. Mas vamos nos ater aqui a esse tema. Então houve aquela fase de transição entre o tempo anterior com o que viria, com o que haveria de vir. Então, irmãos, as pessoas estão travadas, presas nessa época da transição. Aí as pessoas estavam se batizando na água, porque já era um costume judeu se mergulhar nas águas num processo que eles acreditavam que era de purificação, irmãos. Era um ritual também. E porque João Batista fazia esse batismo, aí começaram a dizer que essa imersão de João Batista já não era aquela imersão antiga do judeu, mas já era uma imersão, o batismo do arrependimento. Os homens se prenderam nisso, irmãos. E até hoje obrigam as pessoas a se batizar, e tem os adúlteros, que são aqueles piores adúlteros da palavra, que obrigam o homem, às vezes, a passar 2 vezes. O que tem de gente que já fez esse ritual 2 e às vezes até 3 vezes, irmão. Porque fez uma vez na igreja católica jogando água. Depois foi para uma igreja evangélica, se batizou lá. Aí depois foi para a congregação e teve que fazer. Olha quanto batismo. Se esse batismo de água servisse para alguma coisa, essa pessoa seria a mais santa do nosso planeta. Mas isso daí, irmãos, isso é um ritual que ficou, era um momento de transição. E o Senhor Jesus falou que quando ele terminasse todo esse processo, cumprindo todos esses rituais, todas essas coisas que eram para judeu ver, aí ele iria para o Pai, irmãos. O Senhor já fazia muitas coisas sobrenaturais que foram daquela época de transição. Foi permitido aos discípulos também esse poder de fazer esses sinais, porque os judeus precisavam ver. E ainda um pouco isso se estendeu, mas isso tudo acabou, meus irmãos. Essa época foi embora. Não existe mais isso, mas é uma questão apenas de abrir o olho, mesmo o olho carnal, não precisa já ser batizado pelo Espírito Santo e olhar pelo olho espiritual. Basta olhar com o olho carnal que você vê que isso acabou, isso passou, isso não existe mais. O Senhor Jesus reunia a multidão, todos os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. Agora só tem, irmãos, teatro. Mentiras e teatrais, ou contos de coisas que ninguém viu, mas a pessoa diz que aconteceu, só mentira atrás de mentira para reforçar esses rituais, esses talismãs, essas crendices, tudo de origem pagã. Então, meus irmãos, o batismo por água é algo que um homem faz ao outro. Não existe um batismo assim, para não, eu vou me batizar na água, aí você se afunda na água e sai de lá e batizou. Não, o homem é tão ritualístico que ele precisa de um outro homem e faz aquelas rezas, aquelas orações, blá, 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 né? Aí os cúmplices em volta, também, tudo ritual. Tudo coisa para carne ver, não, para impressionar os olhos carnais. Aí enfia a pessoa debaixo da água, né? E ainda fala aquele mantra, eu te batizo em nome do Pai, e aí outros inventam, eu te batizo em nome de Cristo, e o que falou que batizou em nome de Cristo, o outro fala, não, você não falou todo o mantra completo, tem que falar em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai e do Espírito Santo. Não, tem que falar, eu te batizo em nome do Filho, de Jesus Cristo, em nome do Filho, do Pai. E vão criando mantras, vão criando rituais. Irmãos, pode batizar à vontade. Pode batizar, esse batismo aí não serve para nada.
Isso é um tomar banho na água. E isso daí, irmão, é um ritual que foi necessário no tempo de transição, mas isso não tem serventia para nada. Esse batismo não te leva para o céu. Esse batismo não te leva para Cristo. Aí alguém vai falar, isso é para mostrar publicamente. Irmãos, a graça de Jesus Cristo não é para mostrar para ninguém publicamente, não. A graça de Jesus Cristo é algo espiritual. O Senhor falou, eu vou para o Pai, mas virá após mim o Espírito Consolador. Ainda mesmo o Senhor estava dando lhe falar, em nome do Senhor Jesus, porque, irmãos, nós estamos num momento espiritual. O batismo de Jesus Cristo, o batismo que te salva é um só um batismo. Já dizia aqui, irmãos, João Batista, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Olha ele preparando, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, olha como é que é o negócio. Estão querendo te batizar com água. Estão falando que você é obrigado a batizar com água. Esse pessoal, eles adulteram o Evangelho. João já falava que aquele batismo era para aquele momento, um batismo de arrependimento. Era um batismo para o momento. Essa frase, nesse versículo de Mateus 3,11, ele diz claramente, eu batizo com água de arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ou seja, quando ele chegar, acabou o batismo do arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Irmãos, continuava, o povo judeu era preso a isso e queria que os gentios que estavam se batizando fossem ser circuncidados, porque queria aqueles rituais. Quantos judeus quiseram impor ao povo gentil que se convertesse ao judaísmo para poder receber a graça? O homem gosta de impor, gosta de botar jugo sobre você. O batismo da água é um jugo que o homem coloca sobre você. Irmãos, aquele que tem conhecimento da verdade, fica complicado ele se submeter a esse jugo, a esses rituais que o homem cria. Porque a partir do momento que você se submete ao ritual do homem, você está se entregando às leis. E aí você já não está mais em Cristo. Ou você está em Cristo, ou você está na morte, porque o que ficou para trás é morto. Para ser vivo, você tem que estar em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que receber o batismo de Cristo, que é o batismo de fogo. E o batismo de fogo, irmãos, não é o batismo de água. Esse ficou lá em João Batista. Ah, mas os discípulos de Cristo batizavam judeu, irmãos. Porque os judeus queriam se batizar. E Cristo olhava assim, meu Deus. Cristo olhava assim, como eles eram presos, né? Mas aquilo não tinha problema. As pessoas eram presas ao que come. Come isso. Jesus Cristo, gente, o que come vai para o organismo e sai pelo intestino, sai do corpo. Isso daí não macula, não suja o homem, O que contamina o homem é o que sai da boca dele. Ou seja, o Cristo já falava que as coisas são espirituais, mas ali tinha muita dificuldade, os judeus tinham dificuldade. Cristo saiu dessa terra falando, eu muito tenho para vos falar, mas vocês não estão preparados. Aí Cristo foi. Aí esse povo quer ficar preso só ao que está escrito ali na Bíblia, como se Cristo tivesse escrito alguma Bíblia, irmão. Estejais preso a Cristo, estejais preso ao Espírito Santo, que é o batismo de fogo em você. Aquele que não tem o batismo de fogo não tem parte com Deus, é morto, ainda é morto. Precisa ser ressuscitado, precisa nascer em Cristo. Irmão, quem se batizou com água é morto. Todo batismo de água é para a morte, é batismo de coisas passadas, coisas que ficaram. O único batismo, é só um batismo,
Não é só um batismo de água não, irmão, porque aí até isso os adúlteros da palavra falam, é só um batismo, o batismo da CCB, para com isso. É só um batismo, o batismo de Cristo. E João Batista foi muito claro. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo de Cristo, irmãos. Todo o resto é ritual, todo o resto... Olha, mais à frente, um homem que era assim, preso nas leis, preso, ele era a lei. Do pé à cabeça ele era a lei. Se arrancasse a lei dele, ele morria. Mas Cristo fez uma transformação gradativa com ele. Foi Saulo que se transformou em Paulo. Teve um momento que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 14 a 19, ele fala assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosses batizado em meu nome. Ou seja, Paulo sabia que quando ele batizava, a pessoa, eu fui batizado em nome de Paulo. Paulo que me batizou. Não foi Cristo que te batizou, foi Paulo que te batizou. Irmãos, nesse momento, eu refuto, eu simplesmente, eu não reconheço o meu batismo em águas que foi feito lá naquela igreja do Brás, há muitos anos atrás. Nesse momento, publicamente, eu digo para todos os meus irmãos, eu refuto, eu desprezo aquele batismo ritualístico que eu recebi na Catedral do Brás. Naquele templo que Deus nunca entrou e não faz morada, porque é isso que ele fala na sua palavra. Eu não habito em templo construído por mãos humanas. Que dirá com toda aquela simbologia oculta naquele prédio que muitos poucos sabem. Muitos poucos têm coragem, mas disso nós não vamos falar agora. Deus me mandou fazer isso. Mas Paulo falava aqui, porque Cristo enviou-me não para batizar. Irmãos, é só ler a palavra. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. É isso que o Senhor quer. Aí tem alguém que fala, mas eu sou evangelista. Um outro irmão, um irmão que eu tenho apreço, falou assim, irmão, mas eu evangelizo. E quando a pessoa quiser se batizar, diga a ela que o batismo é o batismo de Cristo e não o batismo de água. Não entregue ninguém na mão de Satanás, porque o batismo de água é coisa pagã, é coisa que ficou para trás, é batismo de morte. E Paulo falava assim, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã, não torne vão. Tudo que Cristo teve que passar, tudo que ele teve que fazer para trazer a verdade para nós e para que o Espírito Santo viesse até nós para o batismo de fogo. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Presta bem atenção, meus irmãos, o que está escrito aqui. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso fala muita coisa, viu, meus irmãos? Muita coisa. Mas este vídeo aqui o Senhor manda dizer e dá autorização para falar que o batismo de água é o batismo da morte, é o batismo que ficou lá atrás. Alguém pode perguntar, irmão, quer dizer que quem batizou lá está morto? Não, irmão, quem batizou lá já estava morto. Porque todos estão mortos para Deus. Todos. Cristo veio para te ressuscitar, mas através do batismo dele. O batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo. E como é que eu sou batizado pelo Espírito Santo? Irmãos, receba Cristo, o verdadeiro. Não o Cristo transgênico das igrejas, de todas elas. Todas as igrejas têm um Cristo transgênico, um Cristo que gosta de dinheiro, um Cristo que chama templo feito por mãos humanas de obra de Deus. Um Cristo que chama aquelas pessoas aprisionadas em doutrinas malignas de obra de Deus. Um Cristo transgênico que está lá dentro das igrejas. O Cristo que Deus mandou
é um Cristo que veio para o mundo. Um Cristo que pregava no campo, que pregava nas praças, e quando ele ia lá nos templos, era para resgatar judeus. E mesmo assim, quando ele entrava naquela sinagoga lá, eles queriam matar Jesus Cristo. Cristo teve que fugir várias vezes. O homem, movido pela serpente, criou esses templos, restaurou o sacerdócio, criou uma falsa doutrina, um Cristo transgênico, e batiza com batismo que te deixa morto, dizendo a você que aquele batismo é um renascimento, quando na verdade aquele batismo ali é você se entregando para a serpente do engano. O único batismo é o do Cristo verdadeiro, aquele que te chamou para a liberdade, aquele que te falou, vós tereis ligação direta com Deus. E tudo que pedirdes em meu nome, mas não é assim, eu peço em nome de Jesus Cristo, não, irmãos. Num vídeo atrás, eu falo claramente a respeito desse negócio de falar em nome de Jesus Cristo. Para falar em nome de Jesus Cristo, você não precisa dizer em nome de Jesus Cristo. Não. Você tem que ter recebido um indulto. Você tem que ter recebido uma procuração de Cristo. E essa procuração se chama crer no verdadeiro Cristo e receber o batismo de fogo, que é o único batismo que te salva da morte e da condenação eterna. Irmãos, fiquemos com mais esse vídeo. Aguardamos os outros que já vêm após, para aqueles que querem ouvir o verdadeiro Evangelho da verdade. Que Deus abençoe a todos. Amém.